Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa aula 3 do livro 3. Então, lá na página 389, vocês já podem colocar a data de hoje e marcar a interpretação desse texto aí, tá? Número 1, 2 e 3. Podem marcar. Lá na página 390, nós vamos ver adjetivos que terminam com ed e com ing. Vamos lá? Nesta aula, estudaremos adjetivos terminados em ed e ing. Sendo assim, é importante relembrarmos as principais características dos adjetivos. Vamos lembrar o que são os adjetivos quando a gente usa. Vejamos, um mesmo adjetivo pode ser empregado tanto para o masculino quanto para o feminino. Isso significa dizer que os adjetivos não possuem gênero. Então, diferentemente de português, em inglês eu tenho um adjetivo único tanto para o sexo feminino quanto para o masculino. Então, em português eu digo menino bom, menina boa. Em inglês não tem como diferenciar, é good para os dois, ok? Então, vamos lá. Exemplos. A good man, um homem bom. A good woman, uma mulher boa. Ou uma boa mulher. Os adjetivos em inglês também não possuem plural, diferentemente de português também. Então, se o substantivo estiver no singular, eu vou usar o adjetivo. Se estiver no plural, o mesmo adjetivo, ele não muda. O adjetivo não recebe S, nada disso, tá? One big house, uma casa grande. Three big houses, 3 casas grandes. Em inglês, o adjetivo precede o substantivo que está sendo qualificado. O mesmo acontece quando há 2 ou mais adjetivos. Exemplos. Intelligent girl, uma menina inteligente. A classical valuable book, um valioso livro clássico. Então, aqui ele está dizendo que o substantivo, o adjetivo vem antes do substantivo. Diferentemente de português também. Então, essas coisas a gente tem que prestar atenção porque é diferente da nossa língua, tá? Então, em inglês, o adjetivo vem antes do substantivo. Beleza. Agora a gente vai entrar na nossa matéria mesmo de hoje, que são os adjetivos terminados com ed e ing. Agora que já relembramos os principais aspectos dos adjetivos, podemos dar sequência aos nossos estudos. Os adjetivos terminados em ed e ing consistem em alguns past participles, no caso dos adjetivos terminados em ed, e present participles, que são os terminados em ing, que são utilizados como adjetivos. Nós temos alguns pares aqui dos que a gente mais usa. Nós temos amazed. Os pares mais comuns deles são, vamos ver alguns que são com ed e faz par com o mesmo adjetivo em ing. Amaze, amazing, annoyed, annoying, bored, boring, confused, confusing, embarrassed, embarrassing, intended, intending, excited, exciting. E aí você corrige, tá? Tá com ed no final, coloca o ing, tá? Fascinated, fascinating, interested, interesting, pleased, pleasing, terrified, terrifying, tired, tiring. Então, o mesmo adjetivo com ed, depois com ing, tá? A seguir, vejamos seus principais usos. Os adjetivos terminados em ed são geralmente empregados para descrever pessoas. Pode sublinhar isso aí. Circula o ed, sublinha descrever pessoas. Então, vamos ver um exemplo lá embaixo. Mary was interested in John's proposal. Mary estava interessada na proposta de John. Então, interessada está relacionada a Mary, que é uma pessoa. Os adjetivos terminados em ing, por sua vez, podem ser empregados tanto para descrever coisas e eventos, por exemplo, como, em alguns casos, para descrever pessoas. Exemplos. John's proposal was interesting. Aqui, no caso, não é o John que era interessante, e sim a proposta dele, tá? Considerando os exemplos apresentados de modo geral, podemos dizer que os adjetivos terminados em ed possuem sentido passivo.
enquanto os terminados em ing possuem sentido ativo. Se você conseguir identificar essa questão nas frases, vai facilitar muito o uso dos adjetivos. Então, tem lá a frase, ó. Luca was interesting to be with. Lucas era uma pessoa interessante para se estar. Luca was interested. Lucas estava interessado. Então, na primeira frase, está explicando aí, ó. O adjetivo interesting expressa o efeito que Lucas, o sujeito da oração, tem sobre o outro. Na segunda frase, por sua vez, o adjetivo interested exprime o efeito que alguém ou alguma coisa teve sobre o Lucas. Então, com o ing, lá em cima está dizendo que possui sentido ativo, quando ele está caracterizando alguém que é ativo na frase. Vocês estudaram ativo e passivo em português, né? Então, ativo, quando o sujeito pratica a ação. Passivo, quando ele sofre a ação. Então, se eu estou me relacionando à pessoa que ela fez a ação, então ela é ativo. Então, normalmente, se tiver um adjetivo para caracterizá-la, vai vir com ing. Se o sujeito está sofrendo a ação, ele é passivo. Então, o adjetivo que vai caracterizá-lo é com ed. Certo? E aí, nós vamos para a atividade. Nós temos aqui embaixo no Pay Attention mais 3 adjetivos, né? Que também pode ser usado com ed e com ing. E vamos marcar as atividades que nós vamos fazer. Lá na bateria 1, você pode marcar 1, 2, 3, 4 e 5. Toda a bateria 1. Procurem perceber essa relação de ativo-passivo. Procure perceber essa relação de se é pessoa, se é coisa ou evento, tá? Para você colocar o adjetivo corretamente. Na bateria 2, o 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 15. Como nós já trabalhamos a interpretação de texto da unidade, lá na primeira página, não façam a interpretação da bateria 3, não. Tá? A interpretação de texto de hoje vai ser esse da 389. Essa correção nós vamos fazer online, tá, gente? Então, anotem as dúvidas que surgirem e na aula a gente tira as dúvidas, tá? Façam com atenção e qualquer dúvida, enquanto estiverem fazendo atividade, pode perguntar, tá, gente? Um beijo para vocês.